Oi, gente. Boa tarde. Deixa eu arrumar a posição. Pronto, agora melhorou. Esse vídeo aqui hoje é contando um pouco do que eu fazia antes do YouTube e também para falar um pouco sobre a minha luta contra a ansiedade, porque que eu até hoje tenho que tomar uma medicação controlada, para vocês entenderem mais ou menos como que era a minha vida. Então, nos últimos 4 anos, mais ou menos, 2014 pra cá, foi uma época, assim, muito de altos e baixos, né? Porque eu tive o nascimento do meu sobrinho, que foi um momento, assim, fantástico na minha vida, né? Meu sobrinho hoje já tá com 4 aninhos. E menos de 5 meses depois, bem no dia do Natal, eu acabei perdendo meu tio, que ele tinha problemas com cigarro, com alcoolismo e tal. Não foi fácil porque eu vi minha avó lutando a vida inteira pra tentar tirar meu tio do caminho do álcool e infelizmente o álcool acabou vencendo essa batalha, ou melhor, vencendo essa guerra, né? E em 2012 minha avó teve um acidente vascular encefálico, ela tem até hoje complicações desse problema. A gente cuida dela até hoje também. Ela passou por outra dor em 2011, que ela também perdeu a minha tia, vítima de câncer de ovário. Ela era muito jovem, minha tia tinha o quê? 44 anos. Meu tio morreu com 53, pra ver como é que a vida é efêmera. E em 2015 eu tive problema com depressão também. Eu fiquei bastante deprimida depois do término de uma relação que eu tinha há pouquíssimo tempo, era o que, 5 meses de namoro. E depois eu entendi que, na verdade, se essa relação acabou, não foi nem, acho que por culpa minha ou por culpa dele. É porque ele não tava na mesma vibe que eu, essa que é a verdade, né? Ele queria uma coisa, eu queria outra, a gente tinha pontos de vista opostos, então não ia dar certo, né? E foi mais ou menos nessa época, em 2015, em junho de 2015, que eu tava com um pensamento na cabeça, que eu acho que, olha, é uma coisa que eu falo pra vocês, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem esse pensamento, tira da cabeça, porque isso não é um pensamento que uma pessoa deve levar na cabeça. Eu tava com pensamento de suicídio, eu tava pensando em matar, porque eu tava tão deprimida. Eu não queria sair do quarto, eu não queria comer, eu não olhava pra cara de ninguém. Foi uma época bem dura. E eu lembro que quando eu tava com uma cartela de medicamentos na mão, assim, que eu já tava pensando em pegar aquela cartela todinha e tomar. Na hora que eu peguei o celular, assim, que eu já tava pensando naquilo, tinha uma mensagem de uma pessoa que ela dizia assim pra mim: olha, a... ninguém destrói a sua vida só é destruída se você permite. Olha, até hoje sou muito grata a essa pessoa que abriu os meus olhos para isso, que me fez acordar para ver que eu tava fazendo uma besteira, que eu ia cometer uma loucura, que eu ia me arrepender, eu ia causar sofrimento para os meus pais, ia causar sofrimento para minha avó, que eu já não tenho mais o meu avô, perdi meu avô quando eu ia completar 16 anos, né? Isso foi em 2004, que foi mais ou menos na época que eu comecei a fazer trabalho voluntário, então eu vi que e quem ia sair perdendo ia ser eu. E eu até hoje agradeço muito essa pessoa. Nas minhas preces eu sempre incluo essa pessoa agradecendo. Eu falo: Letícia, muito, muito obrigada por ter ajudado a salvar a minha vida, porque se não fosse a sua mensagem, que perspectiva que eu ia ter? Ela, essa pessoa que eu falei, a Letícia, ela é esposa de um cantor, de quem eu sou muito fã até hoje. Ela é esposa do Marlon, da antiga dupla Marlon e Michael, porque infelizmente a dupla se separou. Eu fiquei, assim, muito triste, porque eu era muito fã da dupla, até hoje sou. Foi ela, bem dizendo, quem salvou a minha vida. Porque eu já tava pensando, gente, eu tava pensando em acabar comigo mesma. O que eu ia fazer? Eu tava sem perspectiva naquela época.
E quando foi no final de 2015, mais ou menos perto da época do Natal, agora que eu vou falar o que eu fazia, né? Eu tinha uma página de novelas mexicanas no Facebook. Eu tava gostando, eu até gostava de fazer aquilo, eu não, porque como eu tinha um conhecimento muito bom de novelas tal, eu gostava. E em 2016 eu precisei passar por uma cirurgia de pequeno porte. Na verdade, eu passei por 2 cirurgias de pequeno porte no intervalo de um ano. Peraí. No intervalo de um ano. Na primeira eu tive que extrair um fibroma, que é um cisto pequeno do couro cabeludo. Isso foi em abril de 2015. E em junho de 2016 eu tirei um cisto benigno da axila direita, porque eu fiquei com muito medo daquele cisto virar sei lá, um linfoma, virar um câncer, né? E eu perdi meu avô pro câncer. Perdi minha tia pro câncer, o medo foi tão grande que eu fiz a cirurgia. Correu tudo bem. E como eu fiz a cirurgia e eu sou destra, eu dependo muito da minha mão direita. Algumas coisas que eu precisava, eu não podia carregar peso, tinha coisa que eu não podia fazer porque eu sentia muita dor no braço. E mais ou menos nessa época, acho que mais ou menos uns 20 dias depois da cirurgia, eu tive problema com uma emissora de TV mexicana, mexicana não, com uma emissora de TV colombiana, acho que foi com a RCN, da Colômbia. Eu quase perdi meu Facebook, quase, foi por muito pouco, mas até então foi tranquilo. Só que quando foi no ano de 2017, que foi no ano passado, que eu comecei a perder um pouco a vibe, eu ver que aquilo não tava mais me interessando, que eu não consegui, que aquilo não era, que eu não tava vendo retorno nenhum, o que eu ia fazer com aquilo? Não, não tava tendo retorno financeiro, não tava tendo retorno de público, então pra mim aquilo não tava querendo mais saber daquilo. E é aí que entra o que aconteceu comigo, porque que eu luto contra a ansiedade até hoje. Em junho do ano passado, eu tive que levar minha mãe numa agência bancária e eu sou aquele tipo de pessoa que assim, eu não gosto de atender celular nem no meio da rua e nem dentro de agência bancária. Uma vez eu fui atender o celular do banco, eu levei uma bronca do guarda. Uma bronca assim terrível. Ele quase acabou comigo dentro do banco. E no meio da rua eu tenho medo de assaltos, então eu não atendo o celular no meio da rua. Se o celular toca, eu tenho que procurar algum comércio para poder atender o celular, eu não gosto. E eu fui levar minha mãe nesse dia no banco que ela tinha que fazer a prova de vida. E o que acontece? O carro do meu tio deu problema. A bateria descarregou, o carro não funcionava. E como ele tinha acabado de fazer um saque em dinheiro e o dinheiro estava dentro da minha bolsa, minha mãe pediu meu celular para poder ligar pro meu primo, para ele poder, né, trazer o carro dele para ver se a gente conseguia fazer funcionar. E eu morrendo de medo. Mãe, pelo amor de Deus, para de falar no celular, mãe. E eu desesperada, morrendo de medo. Morrendo de medo. Isso foi umas 10, 11 horas da manhã. Quando foi 1 hora da tarde, eu fui na casa do meu amigo. Quando eu cheguei na casa dele, onde ele mora, é um conjunto habitacional e tem algumas vielas. E a dele é na quarta viela, só que é bem no alto. Quando eu subi, tava tudo bem. Na hora que eu desci, eu comecei a sentir os pés formigando. Eu não sei o que acontecia pra formigar. Eu tinha aqui na padaria depois pra fazer uma encomenda de um bolo. Os pés não paravam de formigar. Isso foi mais ou menos 1 hora da tarde. Quando na faixa das 6 horas da tarde, numa sexta-feira, as minhas pernas adormeceram de vez. Eu não conseguia ficar em pé direito, tinha que ficar apoiando nas coisas. Eu não sentia nada, da cintura pra baixo, adormeceu tudo. E foi onde começou a minha via crucis procurando vários médicos, né? No total, depois eu vou tentar fazer umas contas de quantos médicos eu procurei. Aí, tá, a primeira médica fez o exame e falou: isso é uma inflamação no nervo ciático, você vai ter que cumprir repouso e tal, mas não adianta. Quando você é uma pessoa muito inquieta, como eu sou, você não consegue ficar parado, você não consegue manter repouso. Eu tive uma pneumonia um mês atrás, quem disse que eu conseguia manter repouso? Não conseguia.
Passou. Então, quando foi por volta... Isso foi no dia 2 de junho. Quando foi no dia 7, eu tive que sair com a minha avó, tive que levar ela no médico. E eu... No médico não, no banco, quer dizer, eu confundo tudo. Tô confundindo tudo, gente, desculpa. Eu tive que levar a minha avó no banco. E eu falei pro meu irmão, Diogo, mantenha o carro em funcionamento. Quando eu saí do banco, cadê? Ele tava rodando com o carro e eu desesperada. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele não aparecia. Quando foi no outro dia que eu acordei de manhã, as minhas mãos formigavam, mas do jeito que formigava até doía. Eu não conseguia sequer segurar uma caneta direito. Quando eu fui ia assinar meu nome nas fichas do médico, a minha caligrafia, que era até certinha, mais redondinha, ela saía toda tremida, a mão formigava, eu fui pegar um copo, o copo caiu da minha mão, e eu senti que eu tava precisando de ajuda mesmo, que eu tava num desespero quando eu fui pegar um notebook, que eu tenho um notebook no meu quarto que eu uso pra poder postar os vídeos, fazer algumas coisas. Quando eu peguei o notebook com a mão e ele caiu em cima do meu pé, ali eu senti que eu tava precisando de alguma coisa. Eu fiz vários exames, fiz até exame de sangue porque chegaram a pensar que pudesse ser diabetes, uma neuropatia diabética, não era, graças a Deus. Eu passei por vários exames, passei por vários médicos, acho que no intervalo de 23 dias, do dia 5 até o dia 28 de junho, eu devo ter passado por uns 8 médicos. Teve um que foi mais ou menos umas 2 semanas depois que o problema começou, que eu fui tomar a medicação na veia que eles foram aplicar, sem mentira nenhuma. Foi nessa veia aqui desse braço. Quando a enfermeira enfiou aquela agulha que parece uma asinha de borboleta, quando ela enfiou a agulha para poder introduzir para poder aplicar a medicação, que tinha que sair um pouco de sangue, a minha veia tava seca. De tão furada que eu já tinha sido, a veia tava seca. Então, nisso eu fui fazendo vários exames, passando por vários médicos. Quando foi um mês depois que eu passei com a minha clínico geral, com a doutora Rosana, ela pediu um raio-x com laudo que até hoje não saiu, infelizmente, porque a situação de Diadema tá caótica na saúde, né? Aliás, acho que no Brasil inteiro tá caótico, mas aqui tá pior ainda. Aí ela perguntou, você é ansiosa? Falei, sou, mas eu não sabia se eu era um pouco, se eu era demais, né? Era bem provável que eu sou, e realmente eu sou muito ansiosa, só que o problema é que a minha ansiedade eu desconto na comida, eu como demais, né? Então ela falou, ó, vou receitar a medicação tal, então hoje eu tomo, pela manhã, às 10 horas, eu tomo um comprimido de fluoxetina, depois do almoço eu tomo as vitaminas, e à noite, assim, por volta de umas 7, 8 horas da noite, eu tomo o prometazina, que na verdade o prometazina ele é um antialérgico, mas ele é tão forte que ele é usado como psicotrópico. Então, eu tomo um à noite para poder dormir. Só que eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não ficar... O pessoal fala assim, ah, mas cuidado que você acaba ficando viciada. Não fiquei até hoje. Não fiquei, e aquilo que foi me ajudando. Foram 3 meses lutando com aquilo. Ainda veio o problema do meu sobrinho, que o meu sobrinho, ele tem um grau mais levinho do autismo, e ele tem problema de epilepsia. E ele teve que fazer uma cirurgia para introduzir um aparelhinho, mais ou menos aqui assim, para ver se controlava as crises de epilepsia. E as dele são hereditárias, porque o meu pai, ele ele tem problema de epilepsia, só que ele tá controlado há 16 anos. E eu tinha epilepsia na infância, só que só que eu nunca mais tive crise, eu tô controlada acho que desde os 5 anos de idade. Eu tô com 30, então tenho mais ou menos o quê? 25 anos que eu tô curada da epilepsia.
E o que acontece? Isso estava interferindo também em muita coisa. Estava interferindo no meu trabalho voluntário, quando eu não conseguia assinar fichas. Estava interferindo em casa também, quando eu não estava conseguindo. Eu tive que praticamente reaprender a escrever, porque eu sempre escrevia de letra de mão, eu tive que começar a mudar. Falei, vou tentar começando por letra de forma para não parar. E como eu adoro escrever, então já viu, né? Eu tinha que começar a escrever com letra de forma tal, para ir reaprendendo. Quando foi em setembro que eu sinto que eu passei um tempinho, mais ou menos, quase uns 3 meses, usando aquela tala na mão direita. Eu não sentia mais formigamento nenhum, eu tava me sentindo ótima. Eu comecei, aí eu fui voltando aos meus hábitos, mas olha, foi complicado. Foi muito complicado e eu já tava perdendo muito o. Como é que fala? Eu já tava perdendo muito interesse por aquela página de novelas mexicanas. Eu já tava pensando seriamente em desistir. Falei, não tá me dando retorno nenhum, não tô tendo retorno financeiro. Eu tenho pouco retorno de público e ainda tem uma outra questão. Tem uma pessoa que ela praticamente está me incomodando. Chegou uma hora que eu tava pensando, já falei, não, vou desistir mesmo, não, acho que não vai mais rolar, não. E essa pessoa, assim, ela tinha mania de toda hora me chamar no WhatsApp, me chamar em Facebook, e assim, eu gosto de tirar um momento pra mim. E eu tava numa época que eu tinha que estudar bastante, porque esse ano eu ia começar alguns cursos, então eu falei, eu tenho que estudar bastante pra eu chegar lá. E ele não me deixava estudar. Se eu precisava ler um livro, não conseguia porque toda hora ele chamava. Um livro mais ou menos assim, que eu conseguia ler em no máximo 2, 3 dias, eu já não tava conseguindo. Eu tava levando, sei lá, 7, 8 dias, porque toda hora ele chamava e não deixava. Aí chegou uma hora que eu falei que saber de uma coisa, eu vou bloquear ele em tudo quanto for. Bloqueei em redes sociais, bloqueei no Facebook, e ele mandou uma mensagem dizendo que eu ia me arrepender de ter feito isso. E eu não sou pessoa de me arrepender fácil das coisas. Eu só me arrependo daquilo que eu nunca fiz. Tá bom, passou. Quando foi mais ou menos, isso foi do dia, o dia que ele me ameaçou falando que eu ia me arrepender de ter bloqueado ele, foi no dia 17 de outubro do ano passado. Quando foi no dia 20, isso foi terça, dia 17 na terça, 18 na quarta, 19, isso. Dia 20 foi numa sexta-feira. Eu encerrei definitivo as atividades dessa página, não tava me dando mais retorno, eu tinha que cuidar da minha saúde, eu tinha que pensar na saúde do meu sobrinho, na saúde da minha avó também, que minha avó já tá com uma certa idade, já tá com 80 anos hoje. Eu não voltei mais com as atividades da página. Pra mim, já tem mais de um ano que tá tudo parado, não tenho mais interesse de voltar. Eu continuo lutando contra a ansiedade, tanto é que vocês podem perceber que eu até engordei um pouquinho, porque e eu tenho esse negócio, eu engordo, mas eu demoro um pouco pra engordar também, tem isso. E hoje eu tô levando uma vida um pouco mais sossegada, um pouco mais tranquila, sem muito estresse. Eu passei por uma barra pesada agora, esse ano, assim, de maio até mais ou menos agora, o mês de setembro, foi um período muito pesado que eu passei por problemas com meu pai, que ele teve que ser hospitalizado, ele precisou fazer cirurgia, que ele teve uma obstrução intestinal, o intestino dele delgado, ele tava retorcido, ele precisou ser operado. Agora ele, graças a Deus, tá muito bem, tá recuperado. Meu pai hoje, ele tem 55 anos, ele vai completar 56 agora em janeiro, dia 3 de janeiro. A minha mãe tem 55, ela acabou de completar. Eu dou graças a Deus que eu tenho uma família maravilhosa. Eu dou graças a Deus até hoje, porque eu tenho ótimos amigos. E eu dou graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, a Letícia, por ela ter salvo a minha vida, porque se não fosse por ela,
até hoje minha mãe estaria chorando porque eu teria feito uma besteira. Então, gente, é isso. É só isso que eu queria contar um pouco pra vocês sobre o que eu fazia antes do YouTube. Se bem que eu ainda não contei tudo, né? Que eu já fiz muita coisa, já fui babá, já trabalhei em escritório, já trabalhei em campanha política, já fiz tanta coisa nessa vida. Que é aquilo que eu falei, só me arrependo daquilo que eu não fiz ainda, né? E assim, e eu agradeço muito também a quem vê esse vídeo e eu deixo um recado pra vocês. Acreditem sempre em vocês. Por quê? Porque o dono da vida de vocês são vocês mesmos. E aquilo que vocês tiverem vontade de fazer, façam. Mas façam com amor, para vocês não perderem depois o interesse, não só pelo que você faz, mas também o interesse em viver. Bom, era só isso que eu queria dizer mesmo para vocês. Lembrando que a partir de agora, vídeos todos os sábados às 7 horas da noite. Quando tudo der uma melhorada, tudo na frequência, eu posso aumentar mais alguns dias, sei lá, quarta e sábado, ou o dia que vocês. O dia que eu vou ver direitinho pra ver como é que vai ficar agora a partir de 2019, porque esse ano já tá quase acabando, né? Já tá faltando aqui agora 34 dias pro Natal, então é só isso mesmo que eu queria dizer pra vocês. Beijo pra todo mundo e tchau.